Olá, eu me chamo Maxwellen, sou bolsista do projeto Correlação entre as assimetrias de membros e desempenho neuromuscular e funcional em atletas juvenis de voleibol, cujo plano de trabalho é assimetrias e ou desequilíbrios nos membros superiores e inferiores em atletas amadores de voleibol, de autoria de Fernanda César Alves e Maxwellen Emiliano de Souza, sob orientação do professor Eleodoro Norato dos Santos e co-orientação de Germana Barbosa e Glauco Dantas. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, nosso trabalho se encaixa no terceiro deles, saúde de qualidade. Então, o voleibol, ele é conhecido como sendo um esporte de alto risco para lesões musculoesqueléticas, já que ele envolve movimentos aéreos bruscos e repetitivos, sobrecarregando várias articulações, promovendo assim algumas adaptações no sistema osteoarticular, que podem ocorrer também durante a fase da adolescência. E esses ajustes podem provocar um desenvolvimento assimétrico dos mecanismos musculoesqueléticos, fazendo com que esses sujeitos eles sejam mais suscetíveis à lesão durante a prática do esporte. Nessa feita, o nosso trabalho objetivou identificar as assimetrias e ou desequilíbrios na amplitude do movimento articular, na força muscular e na funcionalidade entre os lados dominante e não dominante de atletas amadores de voleibol. Nossa amostra foi composta por 15 voluntários, sendo 11 homens e 4 mulheres com idade entre 19 e 45 anos, que tiveram como critérios de inclusão ser maior de 18 anos, ter no mínimo 6 meses de prática de voleibol, treinar pelo menos 2 vezes na semana, tendo vínculo com alguma equipe inscrita na Liga Paraibana de Voleibol e não ter histórico de lesões musculoesqueléticas nos últimos 3 meses. Já os critérios de inclusão foram recusar-se a participar do processo de avaliação, interrupção da prática do vôlei e também sofrer alguma lesão musculoesquelética durante o período de avaliação. Como procedimento metodológico, foram utilizados alguns testes para a avaliação da amplitude de movimento, tanto do complexo do ombro quanto de membros inferiores, assim como testes de mensuração de força e testes funcionais. Então, para a avaliação da amplitude de movimento do ombro, foi utilizada a goniometria de rotação lateral e medial, assim como o teste de encurtamento da cápsula posterior e a medida do músculo peitoral menor. Já para os membros inferiores, foi utilizado o teste de encurtamento do ilho-pessoas, assim como a goniometria de rotação medial e lateral do quadril. Também foi realizado o teste de extensão ativa de joelho para medir o encurtamento dos isquios tibiais e o encurtamento dos flexores plantares foi medido por meio do long test. Entre os testes de força foram avaliados os músculos rotadores mediais e laterais do ombro, assim como o trapézio inferior e serrátil anterior, rotadores laterais abdutores e também extensores do quadril, bem como extensores do joelho e os flexores plantares. Já os testes funcionais, foi realizado o teste de prancha, arremesso com medicine ball, assim como o CK Quest e o Rope Test, tanto o salto simples quanto o triplo, e o Y-teste nas posições anterior, posterolateral e posterior-medial. Como resultado, foi obtido que, no nosso estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, ou seja, com valor de P maior que 0,05, tanto para os membros superiores quanto para os membros inferiores, conforme vamos mostrar nas tabelas a seguir. A tabela 1 mensura a comparação nas médias de força muscular entre os lados direito e esquerdo. Como já foi citado, não houve valores estatisticamente significantes, assim como na tabela 2, que tem a comparação das médias de amplitude de movimento entre os lados direito e esquerdo, e a tabela 3, que contém a comparação das médias de testes funcionais entre os lados direito e esquerdo. O nosso trabalho obteve algumas limitações, como a restrição de horários e dias compatíveis para a realização da avaliação, assim como o cronograma de avaliações ele precisou ser interrompido devido à suspensão das atividades presenciais na UFPB por conta do início da pandemia do Covid-19. Concluímos, portanto, que na amostra analisada não foram identificadas as assimetrias entre os lados, nos membros superiores e inferiores, nem alterações nos testes funcionais que foram utilizados na nossa avaliação. Então, nós agradecemos ao UFPB, à Propesc e também ao CNPq pelo apoio e incentivo à pesquisa, assim como ao nosso orientador e co-orientadores por todo o conhecimento compartilhado ao longo desse período.